Lucas, capítulo 24. A partir do verso 13. Amém? Lucas 24, a partir do verso 13. Diz assim: Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para a aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Eles pararam entristecidos. Um deles, chamando Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele, ele lhes perguntou: Do que se trata? Eles explicaram: Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na glória? E começando por Moisés, todos os profetas, explicou-lhes que constava a respeito dele em toda a Escritura. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles convenceram a ficar, dizendo: Fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, ele pegou o pão e abençoou, e depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Senhor. Nós te pedimos que ela cumpra o propósito dela, que é gerar vida em cada um que a ouve, Pai. Te pedimos que o Senhor esteja trabalhando nos nossos corações, e eu creio que isso não começou agora, não começou nesse instante, começou mesmo antes de sairmos de casa, para que essa semente boa possa cair nesse solo fértil e gere frutos na medida que o Senhor permitir. É o que oramos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Está acontecendo nesse instante uma das situações mais incríveis da história que nunca mais se repete, né? Jesus, novamente, ele se encontra no meio da história entre o Velho e o Novo Testamento, porque a gente sabe que a nova aliança começa com a morte de Cristo. Então, quando a gente observa o Novo Testamento na leitura dos evangelhos, a gente está, eles são livros do Novo Testamento, mas o início da nova aliança é quando o próprio Cristo é o sacrifício perfeito imolado naquela cruz. Então, esse instante aconteceu nesse último domingo, como o texto narra. Aqui está acontecendo algo inusitado, porque esses discípulos, eles agora estão voltando para a casa deles, voltando para onde eles vieram, e com o coração triste, entristecido. Porque eles tinham uma ideia que não se cumpriu, eles tinham uma imaginação daquilo que deveria ter sido e não aconteceu. Eles tinham uma expectativa que até então, naquele instante, parecia não ter sido cumprida, alcançada, e parecia que nada daquilo que deveria ter acontecido aconteceu, ou mesmo aconteceria. É um momento da história
muito incrível, e não somente incrível, e Deus faz questão de que fique mais ainda, com aquelas mulheres indo àquele túmulo de manhã e não somente vendo uma pedra rolada, um túmulo aberto, uma pedra que humanamente era muito difícil de ser rolada, um túmulo vazio e não o suficiente, dois anjos aparecendo a elas e falando: por que você procura entre os mortos aquele que está vivo? Não o suficiente desses anjos apareceram, não o suficiente de tudo isso que estava acontecendo, esses anjos ainda relatam: fica tranquila, não estava escrito que tudo isso ia ter que acontecer. Então, esses anjos não só falam que ele não está, da impossibilidade dele estar ali, porque ali era um lugar de mortos e ele já estava vivo, e fala que aquilo deveria ter sido cumprido, relembra ao coração dela. Bem, esses discípulos, eles estão então voltando. Qual é o espírito deles? Tristeza. Por que eles estão tristes? Porque a visão que eles tinham a respeito de Jesus era a visão que todo o povo judeu tinha a respeito de Jesus, o Messias. E qual era a missão do Messias? A missão do Messias era libertar o povo. Na cabeça de um judeu comum daqueles dias da Palestina, o Messias viria para libertar o povo da escravidão, do jugo que eles se encontravam naquele momento. Naquele momento, eles estavam sendo escravos do povo romano, como no passado já foram de tantos outros povos. E sempre Deus, na dinâmica do Velho Testamento, levantava um líder para libertar aquele povo. Porém, o que eles não tinham entendido, e esses discípulos, eles não eram quaisquer pessoas, eles eram discípulos. Eles não eram os apóstolos, porque senão estaria escrito, mas eles eram discípulos. Em certa medida, eles caminharam com Jesus. Talvez eles fossem um daqueles 70, talvez eles fossem alguém mais próximo da multidão, mas eles eram pessoas que conheciam o Mestre, mas não o suficiente. Eles ainda não tinham entendido, eles ainda não tinham tido toda a revelação de Cristo para eles e o propósito global de Cristo para todos. Não tem nem como julgar a eles, né, irmãos? Porque hoje vivemos uma nova aliança, com tudo revelado, com a Bíblia escrita, com a oportunidade de estarmos um domingo sentados ouvindo a palavra, e mesmo assim, por vezes, nós mesmos ainda não temos o total entendimento de Cristo nas nossas vidas. Bem, nessa manhã eu proponho para que nós falemos sobre o quanto nós conhecemos de Cristo, o quanto nós verdadeiramente conhecemos de Cristo. E que, em nome de Jesus, nós possamos ter o nosso coração é, quebrantado, quebrantado para aquilo que o Senhor tem para nós. No verso 21, o texto nos narra que nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso já estávamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Aqueles discípulos, e não só eles, esperavam o Messias com uma espada, o Messias com um escudo, o Messias num cavalo branco, aquele que venceria as batalhas que eles não conseguiam vencer. Essa era a expectativa. E essa expectativa, ela foi miseravelmente fracassada, porque aos olhos humanos o ministério de Jesus foi o mais fracassado de todos. Ele teve poucos discípulos, na maioria do tempo 12, nos últimos dias chegou a 120 se esses 12 estivessem inclusos, que são aqueles que fazem parte dos últimos momentos. Ele é preso, ele é violentado, ele é humilhado, ele é exposto publicamente e condenado como um bandido. Esse seria o resumo da história de Jesus Cristo. E para quem tem olhos humanos, isso parece uma boa história, isso parece um bom enredo, isso parece um enredo e o comportamento de um herói que deveria libertar o povo. Não. Isso era o que estava no coração daqueles homens. Irmãos, eu creio que aqueles homens eles estavam influenciados por tudo aquilo que eles já tinham visto, por tudo aquilo que eles já tinham ouvido, por tudo aquilo que eles já tinham vivenciado dos mais velhos, dos mais experientes, daqueles que já falavam a respeito do Messias. Eles estavam procurando encontrar nas palavras daqueles homens a vida do Messias, e isso não bateu, porque, como eu disse, a história de Jesus aos olhos humanos, ela parece-nos um fracasso. Isso já nos dá uma lição, irmãos, daquilo que nós temos focado e de como nós temos olhado e enxergado as coisas, da forma como temos separado e selecionado aquilo que é fracasso, aquilo que é sucesso, aquilo que é bênção, aquilo que é maldição, aquilo que é bom e aquilo que não é bom. E muitas vezes por critérios humanos, e muitas vezes por critérios que ouvimos de homens de Deus. E aí a gente pega
pega e pensa, pô, se um homem de Deus falou a respeito desse assunto, eu vou crer assim como esse homem de Deus falou, mas muitas vezes os homens erram, assim como esses discípulos erraram, porque eles ouviram de outros que o Messias deveria ser assim e ser assado, e o Messias veio, conviveu com eles, e eles não o conheceram. É a primeira interação que eu gostaria de falar com vocês e fazer com que vocês pensem um pouco. O texto vai andando e vai nos relatando que aqueles discípulos, quando eles estão caminhando, essa época era uma época, era a plenitude dos tempos. Na teologia, a gente fala que era o primeiro melhor momento que Jesus poderia ter vindo. E ele veio no primeiro melhor momento. Se a gente voltasse 400 anos atrás, a gente teria visto Alexandre o Grande se espalhando pelo mundo, governando quase que o mundo inteiro e espalhando o idioma grego pelo mundo. 400 anos depois, todo o Novo Testamento é escrito em grego. Se esse conquistador lá atrás não tivesse se espalhado pelo mundo, o grego não seria a maior língua e o evangelho não poderia ter sido pregado tão facilmente quanto foi. Nos dias de Jesus, Roma está no poder. E Roma agora tem um braço forte, eles têm pessoas que querem conquistar o mundo, e não só conquistar o mundo, eles querem melhorar o mundo. Então existe um conceito da Pax Romana, em que eles criam um projeto de expansão para o mundo. Quando a gente pensa num país, quando a gente pensa num estado, num município, seria o setor de desenvolvimento. É onde eles começaram a pensar em infraestrutura viária, eles começaram a pensar em aquedutos, eles começaram a pensar em irrigação e tudo aquilo que facilitasse a vida das pessoas naqueles dias. E Roma começou a construir estradas, algumas delas existem até hoje, para que todo o comércio pudesse ser feito pelos países e regiões que Roma governava. Então eles começaram a construir estradas. Essas estradas foram usadas pelos discípulos de Jesus para viajar mais facilmente para pregar o evangelho. Jesus veio no primeiro melhor momento que ele poderia ter vindo, na consumação, na melhor época da história. E nessa melhor época da história, ela não era perfeita. As pessoas, quando estavam andando nessas estradas, apesar de haver seguranças do Império Romano, em certa distância, essas seguranças não estavam, e haviam saqueadores. Então, normalmente era costume as pessoas honestas ficarem ali esperando vir um grupo de outras pessoas para ir caminhando todos juntos. Afinal, né, a união faz a força, faz açúcar também. Não podia perder a piada, né? Então, esses homens estão caminhando e Jesus se aproxima. E o texto fala que eles estão com os olhos como que fechados. A gente não sabe por quê. Nesse momento está acontecendo algo muito incrível, irmãos. O Eterno, que passou aqui na Terra, voltou com toda a sua plenitude de eternidade, decide voltar à Terra de novo para interagir conosco de novo. Afinal de contas, aqui já é Jesus, o Deus homem glorificado, no seu corpo já glorioso. É algo parecido, porém diferente com o que acontece no Monte da Transfiguração, em que está Jesus e os discípulos e de repente aparece Elias e Moisés, e não me pergunte como eles sabiam que era Elias e Moisés, talvez Jesus tenha falado ou algo aconteceu, mas naquele momento também está acontecendo uma intersecção do mundo espiritual com o mundo real. E os discípulos entendem o que estava acontecendo naquele momento também? Não entendem. A gente tem algumas narrativas do Velho Testamento em que anjos aparecem a homens e os homens também não conseguem entender, não conseguem discernir. E nesse momento, Cristo, já glorificado, ainda que não em toda a sua magnitude, por certo, porque senão aqueles homens não teriam aguentado a presença do próprio Deus, ele se manifesta àqueles homens e começa a caminhar. E numa forma de interagir com eles, ele pergunta qual era o assunto. Cristo precisaria perguntar qual era o assunto. Cristo precisa de uma informação nossa para saber o que está acontecendo? É óbvio que não. Mas a gente já consegue ver uma insistência de Cristo em interagir conosco no nosso nível de entendimento. É como um adulto quando vai falar com uma criança que abaixa e olha nos olhos da criança. É Cristo andando com eles naquele caminho e falando assim, o que vocês estão falando? Como se ele precisasse saber, como se ele não soubesse. E aqueles homens são assim, mas você não está vindo de Jerusalém também? Você não sabe o que aconteceu? O que aconteceu? O que você está me falando? E eles começam a falar. E eles começam a falar aquilo que está no coração deles. Que eles estavam esperando alguém que pudesse libertá-los e aquela coisa não tinha acontecido. E eles estavam como? Tristes, cara. Tristes. Voltando para suas casas. Cabisbaixos, de tal forma que alguém poderia chamá-los até de derrotados, né? Porque aquilo que eles foram buscar em Jerusalém não
Não aconteceu, não aconteceu. Mas Cristo estava no caminho com eles. E tudo aquilo que talvez durante os 3 anos do ministério de Jesus falam que eles eram discípulos, mas não falam em que momento eles se tornaram discípulos. Então, o máximo que eles poderiam ter sido discípulos foi por 3 anos, o mesmo tempo do ministério de Jesus. Talvez tenha sido menos, mas partindo do pressuposto que eles começaram a segui-lo desde o início. Então, tudo aquilo que eles procuraram por 3 anos, agora, em algumas versões falam 10 quilômetros, algumas versões falam 11 quilômetros. Eu sei que por volta de 14 mil passos, que são a quantidade de passos necessárias para romper a distância de 11 quilômetros, eles aprenderam mais sobre Jesus, sobre o Mestre, sobre o Messias, sobre Deus, do que ao longo desse ministério de 3 anos. Porque agora Cristo está com eles no caminho e eles estão ouvindo direto da boca do Mestre. É muito importante, irmãos, a gente entender que durante o caminho, quando a gente está passando alguma espécie de dificuldade, alguma espécie de problema, é muito comum a gente pensar em Deus no final e na solução do problema. Se a gente mudar a nossa mente e entender que Deus não está na solução, Deus está no problema. Deus está conosco no caminho. Deus está conosco na solução. E Deus está conosco na vitória. Ele não está nos esperando na faixa de vitória para que nós passemos sozinhos por essa faixa de vitória, para nos abraçarmos com Ele e comemorarmos. Não. Ele está conosco, ombro a ombro, como o pastor pregou aqui semana passada, com uma canga, né, em que o boi mais velho ensina o mais novo e fala, cara, é por aqui o caminho. Vem que eu te ensino qual é o caminho. Jesus não é aquele que fala qual é o caminho. Jesus é aquele que vai ao caminho junto conosco. E eu preciso ter isso muito bem guardado no meu coração, porque as situações que esses discípulos passaram possivelmente se repetirão em medidas diferentes, em graus diferentes, em situações diferentes nas nossas próprias vidas. Porque quem é aquele daqui que não tem esperanças nessa vida para com Deus? Eu sei que a gente não está aqui em busca de ouro nem de prata, mas a nossa interação da vida faz com que nós tenhamos planos. E esses planos, quando são frustrados, eles nos geram dor. Ou alguém gosta do dia da morte, ou alguém gosta do dia da falência, ou alguém gosta do dia do diagnóstico da doença. É óbvio que não. É óbvio que não. Quero andar um pouquinho mais no texto com vocês, e a gente vai estar vendo algo. A gente vai estar vendo agora na sequência do texto o quanto é uma tecla que é batida nessa casa, nessa igreja, é batida pelo nosso pastor, é batida por nós que temos, pela misericórdia de Deus, a oportunidade de estarmos aqui ministrando a palavra. E a gente vai estar vendo o quanto, vendo não, constatando o quanto a palavra do Senhor ela é a diferença nas nossas vidas. Lucas 24, a partir do verso 25. Diz assim: Então ele lhes disse: Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer para entrar na glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Aqueles discípulos estavam com os olhos como que fechados. Jesus Cristo então chega e fala assim: vocês são lentos, hein? Vocês são devagar. Vocês são insensatos. Essa palavra insensato é uma palavra pesada vinda de Jesus. Partindo do pressuposto do que a cultura de Jesus é uma cultura judaica e a palavra mais feia em hebraico é tolo, é bobo, é a palavra raca, partindo desse pressuposto, insensato é uma palavra muito forte. Talvez nos dias de hoje, como temos adjetivos pejorativos muito mais pesados do que insensatos, a gente não entenda a dimensão dessa palavra, mas naqueles dias insensato era algo muito, muito forte, especialmente vindo da boca do mestre. Então Jesus ele pega e fala assim: vocês são lentos, vocês são insensatos, e porque vocês são lentos e insensatos, os olhos de vocês estão fechados. E é por isso que vocês estão voltando para casa fracassados, ou melhor, se sentindo fracassados. Porque o fracasso não houve. O que houve foi que vocês creram num Messias que não é o Messias. Vocês creram num Jesus que não é o Jesus. Vocês creram num libertador que não é o libertador. Porque o Messias que vocês creram não é aquele que veio à Terra. Vocês creem que alguém podia libertar um homem de outro homem. E o Messias que veio à Terra é aquele que pode libertar um homem da ira de Deus. O Messias que vocês creram é aquele que pode fazer com que coisas boas nessa terra aconteçam. Mas o Messias que veio é aquele que fez com que coisas eternas aconteçam na vida de vocês. E por que vocês não entendem isso? Vocês não entendem isso porque vocês não conhecem a palavra. E olha que interessante.
Quando Jesus começa a falar a respeito de si, pregando a palavra, qual palavra existia na época? Existia o Novo Testamento? Só o Velho Testamento, irmãos. Jesus, então, nos mostra qual deve ser a nossa leitura do Velho Testamento. A leitura do Velho Testamento para um cristão é a leitura que Jesus fez nesse instante, mostrando ele em toda a história. Então, para um cristão, em Gênesis eu enxergo Jesus. Nos profetas eu enxergo Jesus. Na lei de Moisés eu enxergo Jesus. Em cada livro poético eu enxergo Jesus. Este é o padrão de leitura bíblica. E olha que estranho. No nosso país, se a gente tivesse um ranking entre pregações em todas as igrejas e pudéssemos enumerar, na minha experiência de crente pelos últimos 20 anos, eu posso afirmar a vocês que são pregados muito mais textos do Velho Testamento do que do Novo Testamento. Mas, Felipe, qual é o problema? Não é Bíblia? É óbvio que é Bíblia. Mas quando eu vou para o Velho Testamento e eu me foco mais no personagem do Velho Testamento do que na lição sobre Cristo que aquele texto está me dizendo, eu estou interpretando a Bíblia de forma incompleta. Para não dizer errado. Quando eu olho a história de Davi, eu não sou o Davi que matou Golias. Eu não sou o Golias. Eu sou aquela multidão medrosa, pecaminosa, incentivando os outros a fazerem coisas por eles. Quando eu olho a história de um profeta, por que eu acho que eu é que sou aquele profeta que está levando aquela palavra? E não aquele povo que está ouvindo aquela palavra? Por que eu acho que em Jonas eu sou o Jonas? Sendo que muitas vezes eu sou Nínive. Pelo meu físico, às vezes até a baleia engole o profeta. A leitura do Velho Testamento necessariamente precisa encontrar Cristo. Quando há uma leitura do Velho Testamento em que o personagem é maior do que Cristo, aí é a mãe de todas as heresias, né, irmãos? Eu já falei um pouquinho, o Oscar sempre fala da história dele também. Eu vim de um contexto religioso em que o Velho Testamento era pregado e era muito mais pregado do que o Novo. Conhecíamos muito mais sobre a história de Davi do que sobre a história de Jesus. Porque com o Velho Testamento havia uma dinâmica de Deus com o povo. Você entende que o Velho Testamento é a sombra, o Novo Testamento é a revelação. O que é melhor, a sombra ou a revelação? Você já viu alguém que está na faculdade querer voltar para o prezinho? Vamos brincar de massinha, aula de medicina, 7º período. Agora com a brincadeira já é massinha. Vamos pegar giz de cera, vamos pegar um lápis de cor. Não, quando você está à frente, você não retrocede mais. O Velho Testamento era a ligação de Deus com os homens para aquele tempo, para aquela época, para o entendimento daquelas pessoas. Então, ele é Bíblia, mas é Bíblia com os olhos de Cristo. Eu leio o Velho Testamento com os olhos de Cristo, procurando Cristo e encontrando a Cristo. E Jesus confronta esses discípulos. Vocês não sabiam disso? Vocês não sabiam porque não conheciam. Irmãos, na nossa vida, vamos lá, vamos ser sinceros. Quantas coisas acontecem ou deixam de acontecer na nossa vida porque simplesmente nós somos ignorantes a respeito das coisas de Deus? Somos ignorantes. E não entenda a palavra ignorante agora como... Não, ignorante é aquele que desconhece determinado assunto. Eu sou ignorante a respeito de mecânica de carros. Não conheço sobre esse assunto. Então, nós não podemos ser ignorantes a respeito das coisas que são pertinentes a Deus. Irmãos. Porque nós estamos tratando de algo que é eterno e não de algo que é provisório e temporário. Eu gosto de falar isso porque na minha mente tem uma relação muito forte com o tempo. Do mais jovem que tem aqui ao mais velho, e mais 30, 40, 50, 60 anos, 70 anos, tudo que tem dentro dessa sala não existirá mais. Não existirá. Esse púlpito será degradado, essas cadeiras enferrujarão, esses equipamentos eletrônicos serão totalmente defasados, estarão no fundo de uma gaveta no máximo. Nós teremos lembranças na mente de alguém. Estamos caminhando para o fim das coisas e não para o início, e vivemos de tal forma como se estivéssemos caminhando para o início. Como se estivesse numa corrida ao contrário, em que cada vez eu fico mais jovem, cada vez eu tenho mais tempo, cada vez eu tenho mais condições. E é assim na prática que acontece, irmãos? Não. E aqueles discípulos estavam vivendo dessa forma, e porque estavam vivendo dessa forma, eles estavam se sentindo alegres? Não, estavam se sentindo derrotados. Eles estavam indo para o caminho correto? Não, eles estavam voltando para trás. Deixando aquilo que eles tinham ido buscar e voltando de forma derrotada. É muito interessante. Eles estavam vivendo uma fé no Messias sem conhecer o Messias, irmãos. Quanto nós conhecemos de Jesus? Esse é o tema que foi proposto. O quanto nós conhecemos de Jesus.
Eu tenho que me fazer essa pergunta, porque não é justo eu pegar e apontar para o meu irmão e falar assim, quando você conhece Jesus? Não é justo, porque é um assunto que me diz muito mais respeito do que a ele. Eu tenho que saber sobre a minha própria vida, e isso é o que importa de verdade. Nós estamos frequentando uma igreja, fazemos parte de apenas uma religião. Uma religião é uma palavra espiritual para uma aglomeração humana, irmãos. Por isso que Jesus Cristo não é religião. Então Jesus, ele trata esses discípulos falando que eles estão passando por aquilo porque eles não conhecem a Escritura. Jesus começa então a fazer uma pregação expositiva, irmãos. Jesus, ele pega e fala assim, sabe os profetas aqui, ó, assim, 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 assado. Jesus então pega os outros livros e fala assim, 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 assado. Jesus começa numa pregação expositiva. Por isso que nessa casa, nessa igreja, se prega tanto, se preza tanto uma pregação que explica as Escrituras. Porque quando eu entendo as Escrituras, eu entendo Deus nessa medida que ele quis se revelar exatamente qual é a aula do dia. A aula do dia é isso que está sendo ensinado agora, para mim e para vocês. E para todos esses que vão estar recebendo também essa pregação. Essa é a aula do dia. Eu preciso entender essa aula do dia. Se eu sair daqui sem entender essa aula do dia, quanto tempo vai demorar para esse assunto voltar? Meses, anos. E quer que eu te fale? Às vezes não volta. E essa lição que eu não estou aprendendo hoje pode fazer falta para mim amanhã. Amém? Que o Senhor continue tocando os nossos corações. E o texto vai andando. Lucas 24, verso 28. Lucas 24, verso 28. Diz assim: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e já está chegando o fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e abençoou, e depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. 32. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde se achavam reunidos os 11 e os outros com eles. Jesus, então, no caminho, vai dando a entrada, né? A BR vai chegando ali, eles têm que sair naquela saída 122 ali, vão entrar na cidade deles, e Jesus faz menção de reto. E eles falam assim: não, Jesus, fica com a gente. Um costume oriental, né, irmãos, de ser hospitaleiro. Nós, ocidentais, perdemos esse costume por medo da violência, pelos nossos afazeres. Na casa de um oriental não existe a possibilidade da noite, e a noite não é meia-noite, a noite é 6 da tarde para eles. Então, às 6 da tarde, ninguém viajava mais. Então, não existia a possibilidade de alguém estar comigo e eu não oferecer a minha casa para ele passasse a noite ali. Era comum, era padrão isso. E eles insistem com Jesus: não, fique em casa, ainda que eles não soubessem que era Jesus. Então, eles estavam com interesse em continuar ouvindo aquele viajante que estava junto com eles. Aquele viajante que, quando falava e explicava as Escrituras, o coração deles ficava como? Queimando. Queimando, pegando fogo. Porque a Escritura estava sendo exposta, a palavra estava sendo exposta. E ainda que o próprio Jesus estivesse falando, eles não precisavam dar certeza de que era Jesus falando humanamente, por assim dizer, para que o coração deles queimasse. Porque o que Jesus estava falando era exposição da palavra. E quando a palavra é exposta, irmãos, posso estar ouvindo ela num rádio, eu posso estar vendo ela na placa de um caminhão, eu posso estar vendo ela sendo pregada na televisão ou num vídeo do YouTube. Eu posso estar num culto como vocês estão, eu posso estar onde eu estiver. Quando a verdadeira palavra é exposta, corações queimam. Corações são incendiados. E aqueles homens insistem com Jesus, falam assim: vamos para nossa casa. E Jesus vai. Jesus vai. Jesus nunca é surpreendido, irmãos, porque ele é Deus e ele conhece tudo que está acontecendo aqui desde a eternidade. Nada surpreende a Deus. Nós cremos na soberania absoluta de Deus. E a crença na soberania absoluta de Deus é que nada nem ninguém consegue surpreender a Deus em momento algum. Em momento algum, nada do que eu faça, pense ou fale é uma surpresa completa para Deus, porque Ele sabe de tudo desde a eternidade.
Então, esse Deus que sabia de tudo desde a eternidade aceita o convite, né? Lembra? Jesus ele está interagindo com aquelas pessoas. Jesus é o Deus que se faz homem, que pergunta para os homens do que vocês estão falando. Não porque ele não saiba, mas porque ele quer interagir com você no seu nível de entendimento. Então, Jesus aceita aquele convite, como se já não soubesse que aquele convite seria feito, né? E ele aceita aquele convite e vai para a casa daqueles homens. E aí eles estão à mesa. Um lugar comum para um oriental estar conversando, interagindo e fazendo, criando relações profundas. Aquela cultura daquela época, os contratos eram feitos à mesa, as mãos eram apertadas à mesa, a mesa era exposta a todos aqueles que precisavam, não, aqueles que eram de confiança daquelas pessoas. E Jesus, na hora em que ele dá graças e parte o pão, os olhos daqueles discípulos são abertos. E eles entendem que aquele que está com eles pelos últimos 10 ou 11 quilômetros, aquele que está com eles numa velocidade normal por volta de 2 horas, irmãos. Uma pessoa com uma saúde padrão, ela vai caminhar 10 ou 11 quilômetros por volta de 2 horas. Aquele que estava com ele pelas últimas 2 horas, explicando de forma expositiva todas as passagens da Bíblia que falavam a respeito de Jesus, passagens essas do Velho Testamento, quero que deixe isso bem frisado, né? Porque Jesus ele pede para os seus discípulos irem e pregarem o evangelho. Se nós formos nos basear pelo evangelho que nós temos hoje, os discípulos tinham esse evangelho? Não. O evangelho foi escrito, o último livro do evangelho de João é escrito quase 100 anos depois. Então, o que Jesus está explicando para aqueles homens e falando para eles é: preguem a Bíblia e o Evangelho são as boas novas a meu respeito. Então, quando eu prego sobre Davi, eu não prego sobre Davi, eu prego sobre Davi, que pela misericórdia de Deus, da graça de Jesus, fez o que fez e aconteceu o que aconteceu. É essa nuance que precisa ser dada. Bem, voltando a esse ponto, Jesus então parte o pão, aqueles olhos se abrem e eles conseguem ver que que aquele homem é Jesus. É interessante quando a gente olha para esse ponto e começa a imaginar, né? O que está acontecendo ali? A palavra queimou o coração e o partir do pão faz com que os olhos sejam abertos. Tem lições para serem explicadas, ensinadas e praticadas por nós hoje, irmãos. Jesus ele está deixando bem claro que o que vai aquecer o coração das pessoas é a pregação, é a exposição da palavra de Deus. E o que vai fazer com que as escamas dos olhos delas caiam, para que elas consigam entender quem é Jesus, é o partir do pão. Aí você pode falar assim, amém, Felipe. Mas o que é o partir do pão? No domingo em que Jesus ressuscita, é o domingo de Páscoa. O corpo de Cristo é o pão do céu vivo que desceu para nós. Nós, nessa igreja, uma vez por mês, agora nos últimos tempos, no primeiro domingo de cada mês, compartilhamos a mesa. Comemos o pão, bebemos o suco de uva, simbolizando uma verdade eterna do próprio Cristo. Sabemos que o pão simboliza o próprio corpo de Cristo e o suco de uva simboliza o próprio sangue de Cristo. Então, quando eu estou partindo o pão, eu estou levando o corpo de Cristo para alguém. Aí você fala assim, amém? Eu estou gostando disso. Agora eu só quero saber como eu faço isso, porque eu já entendi que quando eu prego a palavra, corações queimam. Eu já entendi que quando eu parto o pão, olhos se abrem. Mas como na prática eu faço isso? Essa narrativa de texto, ela continua. Eu vou falar, não vou ler, vou só me ater a alguns textos na posteridade. Esses discípulos, eles têm os olhos abertos, e o texto ele continua falando. Falando o quê? Falando que no instante que os olhos deles se abrem, Jesus, ó, some. Você imagina a cena, não dá para imaginar, irmãos. É um encontro do céu com a terra, é algo muito louco, que a gente só vai viver no fim e vai ter esse discernimento. Eu sei que é algo tão tremendo que aqueles homens que estavam voltando para casa derrotados, que estavam com medo da noite por eles e por Jesus, que lembra, eles falam assim, não vai à noite não, que é perigoso. O que eles fazem? Agora eles voltam correndo 11 quilômetros para Jerusalém. Agora eles voltam, porque agora eles estão focados de novo naquilo que eles deveriam fazer, que é ir para Jerusalém, porque lá está o epicentro daquele movimento que iria ser levado para o mundo inteiro. E eles não eram quaisquer pessoas, ainda que não fossem do principal grupo, eles eram discípulos de Cristo. Então agora eles voltam correndo, e quando eles chegam lá, eles encontram os outros discípulos, os 11 mais os outros discípulos. E na medida que eles chegam, quem está lá? Jesus. Jesus está lá. Então você imagina, Jesus está contigo numa mesa, tu volta correndo por 11 quilômetros, quando tu chega lá, ele já está lá. Aí tu pensa, que cavalo rápido, né?
galopou rápido. Jesus é um bom cavaleiro, né? Montou. É tentar entender aquilo que não é entendível por um homem. O fato é, irmãos, que esses discípulos, eles voltam, eles encontram os discípulos, e eu quero ler alguns textos com vocês, ainda do final, aí em Lucas, verso 24 mesmo, capítulo 24 mesmo, verso 40, 42. Diz assim: Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhe disse: São essas palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei da lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: Assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E, e quem em seu nome e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Partir o pão é partir o corpo, e o corpo de Cristo é sua própria palavra. O corpo de Cristo é a sua própria palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é o próprio Cristo. João diz que o verbo se fez carne, a palavra se fez carne. Quando eu compartilho a palavra, o coração se aquenta, e compartilhar a palavra é o mesmo que compartilhar o corpo. As escamas se vão. E é por isso que eu e você temos que viver uma vida pautada pela palavra, porque pregar a palavra não é abrir a Bíblia. Pregar a palavra é viver a palavra. Em alguns momentos você abre a Bíblia. A própria Bíblia nos orienta que devemos pregar, se possível, com palavras. Se possível. Nem sempre será possível pregarmos com palavras, mas sempre será possível pregarmos com a nossa vida. A nossa vida, de acordo com a palavra, aquece corações e escamas dos olhos caem. É por isso, irmãos, que eu e você temos um compromisso com a sociedade. Não um compromisso humano, em que eu tenho que parecer alguém perfeito. Não. Um compromisso de que, ainda nas minhas imperfeições, porque são muitas, eu sou um homem, eu sou uma mulher, eu sou um cidadão do céu, na terra. Ainda que eu erre, quando eu erro, a minha postura é diferente até nos meus erros. A minha postura é diferente até nas minhas falhas. A minha postura é diferente até quando eu não acerto. Isso é ser cristão. Isso é ser, como o pastor pregou algumas semanas atrás, que no nosso idioma é um aumentativo cristão, mas quando a gente pega no grego é cristinho, são pequenos cristos. Isso é ser um cristinho. Isso é ser alguém que você olha e fala assim: esse é discípulo de Jesus. Ele se parece com Jesus. Por certo, Jesus não errou, mas eu, enquanto homem, erro, e até nos meus erros eu pareço com Cristo. Aqueles olhos se abriram, irmãos. Aqueles discípulos viram. Eles voltam para o seu propósito quando as pessoas entendem, irmãos. Essa sociedade que nós vivemos, elas estão caminhando para o fim. Porque quando você não tem fé, o fim da vida é o fim de tudo. Nós que já fomos iluminados não por mérito nosso, porque não existe mérito humano na salvação. A salvação é um dom de Deus, ela é uma graça dada por Ele aos homens, e isso não depende de nós. O que depende de nós é a nossa santificação. O que depende de nós é a nossa resposta àquilo que Ele já nos deu de antemão. Nós não estamos caminhando para o fim. Nós já estamos vivendo uma eternidade com o próprio Deus, só que ainda limitados na terra, por algum tempo, daqui a pouco, em plenitude com Ele no céu. É só questão de tempo. Para nós, para essas pessoas que estão se perdendo, elas não têm um destino, então elas estão voltando para o seu lar fracassadas, e nós temos a palavra que vai aquecer o coração e tirar as escamas dos olhos delas. Eu preciso levar essas boas novas, ainda que seja apenas, entre muitas aspas, com a minha própria vida. Com a minha própria vida. E para a gente se encaminhar para o fim, é interessante quando a gente vê as histórias bíblicas e a gente vê esses personagens e naturalmente a gente coloca eles em uma situação muitas vezes maior do que a nossa. São pessoas incríveis, tal, e a gente se vê tão pequeno. E eu quero ainda insistir com você
que apesar desses discípulos serem discípulos, desses homens serem discípulos de Cristo, eles não eram do principal grupo, eles não eram dos apóstolos, eles não eram as pessoas mais proeminentes, eles não eram as pessoas mais conhecidas, eles não eram as pessoas mais influentes, mas o Deus encarnado, já ressurreto, decidiu, na sua eternidade, descer para o tempo humano. Por 2 horas, ele caminha com aqueles homens e ele explica a palavra. Palavra essa que mudou de forma definitiva a vida daqueles homens. O que eu quero falar para você? Do fundo do meu coração, e eu creio que do coração de Deus para cada um de nós. Jesus se preocupa com você de forma individual. Ele conhece a sua dor, ele conhece a minha dor, ele conhece os seus caminhos e ele está com você neste caminho. Você não está sozinho. Se a bênção chegar, irmão, se a vitória chegar, ele não vai estar do lado de lá da faixa de vencedores e você aqui vai haver um encontro. Não, vocês passarão por ela juntos. Juntos. Você não está sozinho nisso. E ainda que alguma coisa na sua vida, pelos desígnios de Deus que nós não entendemos, que eu não entendo, não aconteça da forma que eu quero, que você quer, saiba que Ele está com você também nesse momento. Ele sempre esteve com você. Ele não passou a te amar no dia em que você reconheceu esse amor por Ele. Somos, pela misericórdia de Deus, eleitos por Ele. E Ele nos ama desde a eternidade. Você não está sozinho no caminho. Cristo sempre esteve com você. Amém? Deixa a palavra queimar seu coração. Porque ao queimar seu coração, seus olhos serão abertos, os meus olhos serão abertos, e nós teremos um pleno conhecimento. Esses discípulos começam a caminhar com um desconhecido, e eles acabam na mesa jantando com o mestre. Vamos ficar de pé?